galera, tudo bem com vocês? Como estamos? Começamos então mais uma quinzena de atividade remota. Nossa atividade remota é a atividade remota 4, né? Referente à quinzena do dia 26 de abril ao dia 7 de maio. Então essa videoaula é dirigida à turma 80A e 80B. Nosso conteúdo, potenciação e radiciação, né? Estamos numa retomada de potências e raízes com vocês. Vamos lá, então. Potenciação e radiciação. Bom, potência. Lembrando que, então, que uma potência... Nós vamos primeiro analisar as potências segundo seus expoentes. Então, nós vamos lembrar que uma potência de base real, com expoente inteiro, no caso com expoente maior que 1, ele é o produto de si mesma tantas vezes quanto indicar o expoente. Olhem o exemplo ali, 0,3 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 0,3 vezes 0,3. Neste caso, menos 0,3 vezes menos 0,3. O resultado, então, é mais 0,9. Se eu tivesse, por exemplo, 2 ao cubo, bom, 2 ao cubo não é 6. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Bom, outro item, então. Qualquer potência de base real com expoente 1, o númerozinho lá de cima sendo 1, o resultado vai ser a própria potência. Neste caso aqui eu coloquei π sobre 2. Π sobre 2 elevado na primeira potência é igual a π sobre 2. 5 milhões elevado na primeira potência vai ser igual a 5 milhões. Então, todo número elevado na primeira potência é o próprio número. Seguimos, então. Qualquer potência de base real não nula com expoente 0 é 1, tá? Ali eu escrevi com expoente erro. Bom, não, mas ali era para ser 0. Bom, vamos lá. Todo número elevado na potência 0, o resultado é 1. Temos ali, raiz de 2 elevado na 0 é 1. 5.781 elevado na 0, 1. 2,5 elevado na 0, 1. Menos 8,95 elevado na 0, sendo com menos 8 dentro de parênteses, 1, tá? Seguindo, qualquer potência de base real não nula, tá? No caso com a base que não seja 0, elevado ao expoente negativo, o que acontece? Inverte essa minha potência. Então, nós temos ali, ó, raiz de 2 elevado na menos 4. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro, inverter. O raiz de menos 2 vira denominador e o 1 que tá ali embaixo do raiz de menos 2 vira numerador. Lembrem que, vou até colocar aqui pra vocês, ó, com a canetinha. Lembrem que embaixo do número ali, ó, sempre tem um 1, tá? Então, a gente inverte e aí eleva na quarta potência. 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Isso é igual a 1 sobre raiz de 16. Isso é igual a 1 quarto. Seguimos. Propriedades das potências, então. Retomando as propriedades das potências. Produto de potências de mesma base. Bom, produto de potências de mesma base temos. Mantém a base, somos expoentes. Olhem ali. Menos 5 ao cubo vezes menos 5 na sétima potência, nós temos, então, menos 5 na 3 mais 7, que é igual a menos 5 na 10. Quociente. Quociente, para quem não lembra, é divisão. Divisão de potências de mesma base, mantém a base, diminui os expoentes, tá? Então, ali, ó, mantive a minha base, na minha base menos 1 sobre 3, menos 1 terço, e diminui os expoentes lá, ó, menos 3 menos 2. Eu tô devendo 3 e devo 2, tá? Mantém a base, diminui os expoentes. Resultado, então, menos 1 terço na menos 5. Potência de potência, mantenho a base, multiplico os expoentes. Potência de um produto. E no caso, eu tô multiplicando duas potências e tô elevando elas a uma outra potência. Mantenho, é a mesma coisa, então, que é a multiplicação desses números elevado a essa potência. Observem ali, 3 vezes 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. A mesma coisa acontece com a divisão. Divisão, dois números sendo divididos e elevados a uma potência é a mesma coisa que a divisão desses dois números
cada um elevado à potência. Olhem ali, menos 2 dividido por 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 elevado ao quadrado dividido por 1 elevado ao quadrado, tá? Raiz quadrada. Vamos retomar raiz quadrada, então. Lembrando que raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. Por quê? Porque não existe no nosso mundo dos reais, que é o mundo que a gente trabalha até o ensino fundamental, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Bom, então vamos analisar essa raiz quadrada. Então, quando a gente tem um quadrado perfeito, que a gente chama aqueles números que tem a raiz redondinha, por exemplo, ali, ó, raiz de 25 é 5, por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Esse 25 a gente chama de quadrado perfeito. A mesma coisa acontece ali, ó, com 169, que também é um quadrado perfeito, por quê? Porque ele é 13 vezes 13. Aquela fração ali, ó, 25/16, a gente também pode chamar de quadrado perfeito, porque vai dar bem direitinho. Ali o último item que eu coloquei a raiz, vocês têm que ignorar ali. A resposta final é 5/4. Ali foi a raiz sem querer na minha edição, tá? Bom, seguimos então. E quando nós temos, então, uma raiz que não é exata, tá? Por exemplo, ali, ó, raiz de 2 e raiz de 5, a gente diz que ela é um número, que ela não é um número racional, né? Desculpa, isso, ela não é um número racional, ela é um número irracional. Então, nós temos que, quando a nossa raiz não é um quadrado perfeito, ela vai resultar num número irracional, tá? Nesse caso ali, ó, raiz de 2 é irracional, raiz de 5 é irracional. Raiz de 2 é 1,41, 42 e vai indo. Ele é uma dízima periódica infinita. Dízima não periódica infinita, desculpem. Dízima não periódica infinita é um número irracional. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Vou deixar, então, salvo esse videozinho pra vocês no YouTube, lá no Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, no privado. Lembrando que as nossas aulas são na quarta e na sexta, então vocês podem me chamar tanto na quarta de manhã, tanto na quarta de tarde, quanto na sexta de tarde, tá? Sem problema, a Sora tira as dúvidas de vocês. Não teremos aula síncrona na semana que vem, mas teremos aula síncrona na semana que vem, sim. Dia 28 nós temos aula síncrona, então vocês também podem tirar dúvidas no dia 28. Dia 28 a gente vai falar sobre potências, tá? E na nossa próxima aula síncrona, que se não me engano vai ser já em maio, a gente vai falar daí sobre as raízes, tá? Antes de vocês entregarem estas atividades. Então, beijos de luz, se cuidem, nos cuidem e até a próxima!